Eu sou Nelson Rodrigues dos Santos. Eu sou professor aposentado aqui na Unicamp, da Faculdade de Ciências Médicas, há 12 anos e continuo trabalhando na área que eu sempre me realizei, na área da saúde coletiva, da Faculdade de Ciências Médicas, e a maior parte desses 2 anos eu estou ligado a um Instituto de Direito Sanitário na área da saúde. O motivo de eu estar aqui contribuindo é lembrar algumas questões, algumas reflexões em defesa da universidade pública. E parece óbvio, mas eu iniciaria essas lembranças, essas reflexões, lembrando o próprio conceito do que é público, que é um conceito, todos sabem, mas como valor humano que entra nas nossas reflexões mais profundas e nas nossas práticas de vida diária, é um conceito que ultimamente parece que precisa ser relembrado. E queria lembrar então desse conceito que ele se prende à própria história da humanidade. A humanidade, desde os primórdios das civilizações mais primitivas, foi aprendendo a viver coletivamente. Isoladamente era impossível sobreviver. E essa vida coletiva na história da humanidade levou a consciências do que é o bem comum, o que é comum a todos, o que é comum a mim, ao próximo e a milhares e milhões de pessoas. O comum, o ar, todos precisamos do ar, todos precisamos da água na terra, todos precisamos da natureza. E com o avanço das civilizações, a consciência da saúde, do direito à saúde, é um bem comum, as providências para se ter boa saúde. O direito à educação, aprender tudo que a humanidade vem aprendendo, quer dizer, ter a sua autonomia individual e coletiva ligada ao direito de aprender no processo de ensino. Então, direito de saúde, direito à educação. Na sociedade moderna, nos grandes centros, o direito ao transporte público diário é um direito também que veio aparecendo. E assim por diante, vários direitos, consciência de bens comuns e valores comuns. E a sociedade foi aprendendo, as sociedades no mundo inteiro foram aprendendo, então, a exercer coletivamente esse bem comum. Esse exercício coletivo também não é linear, não foi na história da humanidade tranquilo. Foi um exercício dentro de muitas tensões, muitas disputas, e daí vem essa expressão pactos sociais. O que é o pacto social? Os vários segmentos da sociedade acabam amadurecendo e ampliando o seu conceito de bem comum. O que é bem comum? O que é público? Público que é derivado da própria população, que é público, bem comum. E quando vem o Estado, surge o Estado na história da humanidade, o que é essa tal da democratização do Estado? É um Estado capaz de responder pelo bem comum e pelos direitos comuns, que não são muitos, é meia dúzia, eu já dei exemplos aqui: a água, o ar, a natureza, a alimentação, a boa alimentação, a saúde, a educação, a segurança, é meia dúzia de direitos comuns que estão na Carta da ONU. Então, tudo isso que estou falando parece óbvio, mas grande parte das sociedades modernas ainda precisam ser lembradas disso. Dentro dessa concepção de bem comum, que é um valor civilizatório, as civilizações vão avançando e vão colocando a disponibilidade de valores bens comuns para serem assumidos por segmentos da sociedade. Esse processo civilizatório é uma comprovação. Todos os estudiosos na história da humanidade vão comprovando que existe esse processo civilizatório. Então, essa noção do bem comum, do que é público, respeito ao que é público, ele tende a aumentar na história da humanidade. Aparentemente, em alguns lugares, em algumas situações não é bem assim, mas na história da humanidade esse processo civilizatório avança. Assim sendo, essa noção do bem comum, ela vai aparecer e vai influir no que nós entendemos pela universidade pública. A universidade pública não é um acontecimento recente na história da civilização. As universidades públicas são milenares, mais do que milenares, são muito mais antigas do que as pessoas comuns podem imaginar. O que são essas universidades públicas que são milenares, que foram surgindo? Elas apenas foram um reconhecimento das sociedades, que um número crescente de pessoas nessas sociedades se interessava
maior dedicação, com vocação, com interesse muito grande em pesquisar, em desvendar a natureza. Que natureza é essa que nos cerca? Que natureza vegetal, que natureza animal, que natureza geográfica, geológica, da qual nós dependemos. Esses bens comuns estão numa natureza que precisa ser entendida. Então, o desvendamento dos fenômenos da natureza que nos podem nos dar saúde, educação, alimentos, moradia, trabalho e até a própria felicidade. Esse desvendamento é um impulso civilizatório da humanidade. E as pessoas que mais se dedicavam a isso, por vocação, por às vezes até certas obsessões de querer entender certos processos da natureza, deu aí os primórdios do respeito do conjunto da cidade por aqueles grupos que mais estudavam. Então aí nasceram as ciências exatas, as ciências humanas, as ciências biológicas, que no fundo elas são muito misturadas. Não existe um limite entre a ciência exata e a ciência biológica. A própria tecnologia recente tem pontes incríveis, um espaço enorme de conjugação entre ciências exatas e ciências biológicas, da mesma maneira as ciências humanas, a ciência do pensamento humano, os saberes humanos. Então, esse conhecimento científico todo, essa história do conhecimento, apenas para melhor compreensão, é dividido em ciências exatas, ciências humanas e ciências biológicas, vem dos primórdios das universidades. Então, a famosa Universidade Árabe, que é mais do que milenar, a Universidade Árabe foi campeã durante séculos e séculos do pensamento humano, das escolas de pensamento humano e da própria matemática, a famosa Universidade Árabe. Na Europa, as grandes universidades públicas, no processo civilizatório europeu, foram consubstanciando todo o acúmulo de investigações na história do conhecimento humano, né? Nós temos na Inglaterra a famosa Cambridge, a famosa Oxford, duas grandes universidades públicas conceituadas no mundo inteiro e que dão até um paradigma para as universidades públicas no mundo inteiro. A famosa Sorbonne na França, a universidade pública, outro paradigma para o mundo inteiro. A Universidade Portuguesa de Coimbra, a grande Universidade de Coimbra, a universidade mais antiga da Europa, milenar, mais que milenar, a Universidade de Coimbra. Na Itália, a Universidade de Milão, Pública de Milão, e vai por aí afora. Os países mais desenvolvidos, que são mais espelho para as civilizações do mundo hoje, eles têm nas suas universidades públicas a concentração do exemplo civilizatório de acúmulo de conhecimento a benefício da humanidade. Então, aqui agora nós podemos ir pensando em entrar no Brasil. E o Brasil, no processo também da própria colonização do Brasil, a Universidade Brasileira foi desde o começo muito influenciada pela Universidade Europeia. Essa universidade milenar europeia que considerou os saberes formidáveis das ciências exatas, ciências humanas e ciências biológicas, influenciou fortemente o nascedouro das universidades brasileiras. Todas as nossas universidades federais, a USP em São Paulo, a UERJ no Rio de Janeiro, as grandes universidades públicas brasileiras, tiveram forte influência da Universidade Europeia, que foi uma beleza para a própria sociedade brasileira. E essas universidades públicas, as europeias, a Universidade Árabe, mais que milenar, as universidades brasileiras, elas são públicas porque só mesmo uma vontade pública e um orçamento público suficiente pode bancar, pode sustentar o verdadeiro papel de uma universidade, que é o ensino, a extensão e a pesquisa. O que é o ensino? Todos sabemos, são a maior variedade de métodos de ensino para transmitir para as juventudes dos países os saberes acumulados nas universidades. Mas esses saberes acumulados nas universidades, eles se acabam muito rapidamente se basear só nos saberes passados. As universidades são eternas fabricantes de novos saberes. E aí o processo de pesquisa, a pesquisa das ciências humanas, no pensamento humano, na área da economia, na área das ciências sociais, das ciências humanas de um modo geral, a pesquisa na área das ciências biológicas, na pesquisa na área das ciências exatas,
Essas pesquisas são também uma característica imprescindível das universidades. Elas estão na linha de frente da conquista de novos saberes, comparando com os saberes acumulados do passado. E essas pesquisas e esse ensino das universidades exigem que as universidades públicas também, através dos milênios e dos últimos séculos principalmente, se dediquem à sociedade e não façam isso do ponto de vista olímpico, um Olimpo acima da sociedade. Essas universidades se inserem na sociedade e montam laboratórios. Isso tem custos. Somente as universidades públicas podem montar grandes laboratórios nas ciências exatas, nas ciências biológicas, além de laboratórios, hospitais na área hospitais públicos, universitários, na área das ciências biológicas, nas ciências humanas, museus e bibliotecas. Então, as universidades públicas, elas se dedicam não só a pesquisar, mas se misturar com a sociedade, no chamado responsabilidade de extensão à sociedade, onde, ao pesquisar e ensinar, a universidade também está aprendendo com a própria sociedade, ela oferece serviços à sociedade. E nessa oferta de serviços universitários à sociedade, é uma fonte de perene, eterna, de aprendizado da própria universidade. Então, o ensino, pesquisa e extensão fecham a finalidade da universidade pública, que finalidade é essa, que não fica só em sala de aula ensinando. Isso seria simples demais. Isso o mercado faz. Cobra mensalidade de aluno e fica dando aula. Mas isso é um custo muito menor e uma responsabilidade muito menor com a própria sociedade. Enfim, esse papel da universidade pública, ele, que se dá em relação à sociedade, ele também pode ser lembrado através do que está acontecendo no nosso país. Nosso país, até 30 anos atrás, mal e mal, tropegamente, com dificuldades, mas a universidade brasileira crescia e se engrandecia nesse papel que eu acabei de tentar relatar aqui. Porém, desde 30 anos para cá, surgiu no mundo inteiro, não só no Brasil, uma linha de poder econômico, financeiro, que tem o rótulo de globalização neoliberal. E eu não vou entrar em minúcias nem da minha competência qual significa dessa globalização neoliberal. Mas todos nós que trabalhamos em universidade e trabalhamos com a responsabilidade dos orçamentos públicos que são recolhidos da população serem devolvidos para a população através desses bens comuns, através do direito à água, à natureza, à alimentação, à saúde, à educação e outros direitos básicos, não passa de meia dúzia desses direitos básicos. Então, essa devolução do arrecadado da população, que é o orçamento público, foi rudemente, foi drasticamente ceifada, cortada pela metade através dessa globalização neoliberal, que tornou os orçamentos públicos reféns de uma dívida pública que não deixa mais o desenvolvimento de tudo que é público se dar de acordo com as necessidades do público. A universidade pública, então, paga um preço enorme a isso. Então, por exemplo, nós estamos vendo aqui no Brasil hoje o crescimento nesses 30 anos, e principalmente nos últimos 10 anos, de grandes conglomerados privados, mercadistas de mercado na área do ensino superior, que consomem hoje mais da metade do orçamento do Ministério da Educação. Então nós temos aí 17 conglomerados privados de mercado que dominam o ensino superior no Brasil hoje, e ao dominar o ensino superior no Brasil hoje, eles usufruem de mais da metade do orçamento do Ministério da Educação através de programas como o FIES e outros. E o primeiro conglomerado desse, que é uma multinacional hoje poderosíssima, chama-se Croton Anhanguera, que ganha disparado os outros conglomerados. Mas logo atrás da Croton Anhanguera vem a Estácio, depois vem uma outra que chama Anima. Então, esses conglomerados hoje,
eles tendem a monopolizar o ensino superior privado no nosso país, e ganham também, a força deles é uma força mundial, internacional. Eles influem, por exemplo, no Banco Mundial. O Banco Mundial, que é um órgão da ONU, ele faz consultorias e dá recomendações para todos os países do mundo. Então, o Banco Mundial recomenda para países como o Brasil o crescimento, a obrigação do governo amparar e financiar essas multinacionais que entraram no ensino superior. E esses conglomerados que já estão dominando o ensino superior no Brasil, hoje, eles estão indo hoje para o ensino básico. Eles estão indo violentamente para o próprio ensino básico. Se eles consomem hoje de orçamento público por volta de entre 50 e 60 bilhões de reais anuais, entre 50 e 60 bilhões de reais anuais, vindo do orçamento do Ministério da Educação para o ensino superior, eles já estão consumindo hoje por volta de 60 bilhões, até um pouco mais, já para a fatia do mercado de ensino básico que eles estão entrando. Então, esse disparate é anti-evolução da humanidade, anti-direitos da humanidade, e é um desafio para a sociedade brasileira, no mínimo, voltar a 30 anos atrás e recomeçar o papel da universidade no desenvolvimento nacional. E, para terminar, eu cito que a nossa universidade já deu mostras do compromisso dela com o desenvolvimento social. A nossa universidade, antes da ditadura, entre os anos de 55 e 63, 64, nessa época, a universidade brasileira ela vinha engajada, comprometida com projetos de nação, projetos de desenvolvimento social e econômico da nação. A universidade brasileira chegou ao ponto de ser criado junto ao Ministério da Educação, junto, independente do Ministério da Educação, foi criado o famoso ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros. Instituto Superior de Estudos Brasileiros, onde os melhores pensadores, os melhores pesquisadores, independente da tendência política e ideológica deles, desde que eles estivessem destinando e se comprometendo com o cabedal de conhecimentos técnicos ou humanísticos deles a favorecer o desenvolvimento do país, eles entravam para esse ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ligado ao Ministério da Educação. Então, a universidade brasileira teve esse tipo de compromisso já em fases desenvolvimentistas da sociedade brasileira e da nação brasileira, e temos nomes, eu vou citar dois, sem prejuízo de dezenas de outros educadores, mas todos que estudam um pouco o papel das universidades públicas no nosso país se lembram de nomes como Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, dois expoentes de educadores, entre dezenas de outros, que militavam dentro da universidade e com a juventude brasileira para a universidade fazer parte de um projeto nacional de desenvolvimento social e econômico, como já aconteceu no nosso país, e militamos hoje para voltar a acontecer o quanto antes.